Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que Josué, o servo do Senhor, estava a exortar o povo. Na verdade, estava a chamar o povo à razão. Povo esse que havia sido livrado do Egito, da escravidão, do deserto. Lembrando que o povo que atravessou com Josué foram os filhos daqueles que saíram do Egito. Os que saíram do Egito, como temos ouvido sempre o Espírito Santo ministrar, não entraram na terra prometida por causa do pecado e da desobediência. Somente Josué e Caleb. Mas os seus pais passaram o testemunho daquilo que Deus havia feito no Egito para livrá-los da escravidão e das mãos de Faraó. Um povo que viu, viveu, viu Deus fazer prodígios e maravilhas. E depois disso, eles atravessaram o rio Jordão e Deus fez o mesmo milagre do mar. Deus fez com que o rio secasse para que eles pudessem passar. Para que o povo pudesse passar com a Arca da Aliança. Então não foram poucos os milagres que esse povo viveu. Não foram poucos os livramentos que esse povo viveu. As promessas de Deus para as suas vidas eram grandiosas. Uma terra boa que mana leite e mel. Uma promessa de restauração. Ainda assim, era um povo que estava dividido. Era um povo que estava por cima do muro. Não sabiam se serviriam aos deuses dos antepassados dos pais, ou se iriam servir ao Deus de Israel, porque não podemos servir a dois deuses. Nós temos que escolher apenas um. E o nosso Deus é o único Deus, verdadeiro, justo e santo. Então Josué estava a falar para o povo: escolham a quem é que vocês vão servir. Chega de andar por cima do muro. Chega de viver na hipocrisia. Chega de viver na indecisão. Não há mistura entre a luz e as trevas. Definam o caminho que vocês querem seguir. Querem cometer o mesmo erro dos vossos pais, que blasfemaram contra Deus, murmuraram contra Deus e não alcançaram a terra prometida, morrendo no meio do deserto. É isso que vocês desejam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós conseguimos perceber que há uma influência muito grande sobre os atos dos pais e dos antepassados na nossa vida. Se nós não definirmos bem o caminho que queremos seguir, nós vamos acabar trilhando o caminho que a gente já encontrou. O caminho que o avô trilhou, o caminho que o pai trilhou. Porque aquilo que a gente vivenciou.
Então esse povo corria o risco de cometer os mesmos erros. Mas Josué estava a elucidar o povo, rimando, rebostava, a chamar a atenção do povo para que não cometesse os mesmos erros dos pais e dos antepassados. O nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você colocar algo, alguma coisa acima de Deus, você estará praticando a idolatria. A adoração ao nosso Deus deve ser exclusiva, deve ser em espírito e em verdade. Ribas, remande, rebos. Rimande que rebo. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E não aqueles que o adoram apenas com os lábios, mas o coração está distante dele, porque Deus, Ele sonda as mentes e os corações. Você pode adorar a Deus da boca para fora, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele vê o teu coração. Rimande, rebos, remande. Hoje, nós temos que tomar a decisão que Deus é que nós vamos servir. E se por acaso escolhemos o Deus de Israel e por isso estamos aqui reunidos em oração, nós temos de renunciar os deuses dos antepassados. Porque nós precisamos renunciar. O poder da vida e da morte está sobre a língua. Muitos ainda têm rimando alguns poderes familiares reclamando as suas vidas. É preciso renunciar à idolatria dos pais, dos avós, dos antepassados e declarar que só o Senhor é Deus na nossa vida. E nós veremos muita coisa ser transformada nas nossas vidas. O poder das trevas sobre a família vai cair por terra. Nós precisamos confessar com a nossa boca. Mais uma vez, o poder da vida e da morte está sobre a língua. Tudo que a gente declara, tudo que a gente fala, não volta vazio. Dá um comando no mundo espiritual, seja para o mal, seja para o bem. Então nós precisamos renunciar para causar um impacto no mundo espiritual, para que os altares sejam quebrados, para que sejamos livres das maldições da família. Se nós não queremos servir a esses deuses, nós temos o livre-arbítrio. Nós decidimos servir ao Deus de Israel e não os deuses dos antepassados. Então eles não têm poder sobre nós, não têm domínio sobre nós. Se tiveram, até há bem pouco tempo vão perder. Jesus vai tomar o domínio das nossas vidas. Porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, justamente para nos trazer a libertação. Nós não precisamos permanecer escravos da idolatria da nossa família. Nós temos a escolha chamada a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nós escolhemos trilhar o caminho, o único caminho que é Jesus, o caminho da justiça e da verdade. Esse caminho que nós vamos trilhar. E nós viveremos as promessas do Senhor. Não vamos viver aquilo que os espíritos dos antepassados, que os idólatras, bruxos e feiticeiros da família declararam sobre as nossas vidas. Porque a nossa vida pertence a Jesus. A nossa casa pertence a Jesus. Não importa se você no passado fez parte da idolatria da família. Quando você renuncia
e aceita Jesus, arriba, Deus faz de ti uma nova criatura. Deus não vai te lançar fora por causa do teu passado. Deus faz novas todas as coisas. Se você lembra de algum ritual feito na tua família, quando você era criança, já adulto, que você não percebia naquela altura, mas hoje, pelo poder da palavra, você lembra que foram em algum lugar, foram em alguma casa, fizeram algum ritual, arriba, renuncia e clame a misericórdia de Deus, para que a libertação venha entrar dentro da tua vida e dentro da tua casa, para que todo aquele que está cativo, seja liberto, porque muitos estão cativos por causa desses espíritos. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigada, Senhor, porque mais um dia, Deus, estamos na tua presença. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, é pelo teu Espírito, é pela tua graça, Deus. Porque o Senhor tem sido o nosso sustentáculo, o nosso ajudador, o nosso auxílio, o nosso libertador, intercessor, aquele que derramou o seu sangue pela salvação das nossas almas. E nós te louvamos, Yahweh. Nós te louvamos, Elohim, Adonai, El Shaddai. Nós te louvamos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, mais uma vez nos prostramos, Deus, diante da tua santa e bendita presença. Senhor, nessa noite nós queremos clamar pela tua misericórdia. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos antepassados, pelos pecados dos pais. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha compaixão de nós. Deus, não nos lances fora da tua presença. Não retires de nós o teu Santo Espírito. Senhor Jesus, nós renunciamos aos deuses dos antepassados. Nós renunciamos aos deuses da família. Porque nós escolhemos servir ao Deus de Israel, o único Deus santo, poderoso, verdadeiro, invisível, mas real. Aquele que é desde a eternidade, aquele que era e que é e que há de vir. Aquele que pode todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há pelo poder da palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós buscamos. Nós confessamos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós não precisamos de outros deuses. Nós não precisamos da lei da atração nem do acaso. Porque nós temos um Deus que trabalha por nós. Nós temos um Deus que abre as portas. Um Deus que quebra muralhas. Um Deus que quebra fortalezas. Um Deus que ressuscita morto, cura enfermos.
liberta cativos, transforma corações de pedra em corações de carne. Arriba um Deus maravilhoso, magnífico, excelso, poderoso, arriba imbatível, inabalável. Esse Deus, rimando que nós desejamos servir até a consumação dos séculos. Arriba, Deus comece a quebrar toda a influência da bruxaria, arriba da nossa família, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e a nossa família. Rimande rebos, rimande rebas. Arriba, se que rebo quebra, Deus. Porque a tua palavra diz que os que são de Jesus, são novas criaturas. Ó Deus, se no passado servimos aos deuses da família, a idolatria da família, já não serviremos mais. Agora vamos servir a Jesus. Quebra as correntes que estão sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nos conecta à idolatria da família, tudo aquilo que nos conecta à bruxaria da família, quebra. Toda a conexão satânica, toda a conexão maligna, comece a quebrar. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, toda a ligação por causa do cordão umbilical, seja cortada. Corta, Deus, a árvore genealógica da maldição. Pega fogo agora. Pega fogo agora. Se quebrou os altares que continuam a sustentar a bruxaria na família. Recebam o fogo nessa noite. E queimam até as cinzas. Sejam queimados, destruídos. Ó Deus, alcança na nossa casa e na nossa família todos aqueles que ainda praticam a idolatria a Deus, para que sejam libertos. Para que sejam libertos, para que sirvam Jesus, para que busquem a Jesus. Salva, Deus, a nossa casa. Salva, Deus, a nossa família. Deus, começa a libertar os nossos familiares. Não só da idolatria, mas do mundo. Porque o mundo jaz o maligno. Quem está no mundo, mesmo que indiretamente, está a servir ao inimigo. Liberta, Deus, os nossos familiares do mundo. Traga eles, Pai, para a tua santa e bendita presença. Escreva, Deus, uma nova história na nossa casa. Escreva, Deus, uma nova história na nossa família. Não queremos reproduzir as desgraças do passado. Não queremos reproduzir os erros do passado. Nós queremos viver aquilo que Deus preparou para nós. Nós queremos viver os milagres, os prodígios, as maravilhas, a transformação por intermédio da palavra. Queremos verdadeiramente ser novas criaturas, nascer da água e do Espírito. Ó Deus, nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus por intermédio do Senhor Jesus. Deus, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Purifica-nos, ó Deus, de toda a injustiça, de todo o pecado, de toda a iniquidade. E restaura-nos, ó Deus,
E levanta-nos, ó Deus, para que sejamos, Pai, testemunhos vivos, riba do teu poder, da tua grandeza e da tua glória. Ribas, remande, rebas. Ribas, remande, rebas. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele está a perdoar, está a te lavar no sangue do Cordeiro, está a remover as maldições, as reclamações do diabo estão a ser removidas, arrancadas. Deus está a fazer algo novo na tua vida. Algo novo Deus está fazendo. Viverás milagres, porque o nosso Deus, Ele faz milagres. Não deixa o diabo acusar a tua mente que você não vai conseguir, que você não pode abandonar a idolatria da família. Você pode. Você tem o poder da escolha. Jesus é o único caminho. Escolha Jesus e seja salvo. Salva a tua alma. Salva a tua casa e a tua família por intermédio da pregação do Evangelho. E que possas declarar assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família, Deus, liberta, renova, restaura, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Pai, toma a nossa casa e a nossa família nas tuas mãos. E nós te pedimos, Pai, guarda-nos como a menina dos teus olhos. Esconda-nos debaixo do teu esconderijo, debaixo da tua sombra. Debaixo das tuas asas. Estamos seguros, ó Deus. No poderoso nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar, consagrar essa noite nas tuas mãos. Sê conosco, ó Deus, que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite, Pai, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus, conceda-nos uma noite tranquila e abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.